Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Joseph Wilson, para quem ainda não me conhece, e para quem já me conhece também. E hoje eu vim falar de um assunto que está atormentando as pessoas nessa pandemia de Covid, a hipóxia silenciosa. J-O-S-I-K-W-Y-L-K-S-O-N Joseph Wilson. O nosso sangue é vermelho. Uau! Isso não é novidade para ninguém. Mas por que ele é vermelho? Por causa de uma substância chamada de hemoglobina, que está carregada dentro de células que a gente chama de hemácias. Essa hemoglobina é responsável por se ligar ao oxigênio e levá-lo aos tecidos, porque o oxigênio é o combustível das células. Então os tecidos e os órgãos precisam dele para que possam funcionar. O oxímetro, aquele aparelhozinho que a gente coloca no dedo, mede a saturação do sangue, ou seja, a quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina que existe no sangue. Quando o pulmão fica afetado, especialmente pela infecção do Covid, a saturação diminui, ou seja, a quantidade de oxigênio que o sangue tem diminui. Acontece que, naturalmente, quando a quantidade de oxigênio do sangue cai, a gente começa a apresentar sintomas como falta de ar. Por quê? Como o nível de oxigênio no sangue está baixo, a gente tende a procurar mais oxigênio do ar. Então a gente respira mais forte, mais ofegante, para que a gente possa captar o máximo de oxigênio possível. Acontece que, em algumas pessoas que estão doentes do pulmão, isso não está acontecendo. A saturação vai baixando e elas não têm a resposta que seria esperada para aquela saturação baixa. E é o que a gente chama de hipóxia silenciosa. Mas o termo hipóxia silenciosa eu acho que causa um pouquinho de confusão. Eu prefiro chamar como um amigo meu chama, que é dissociação, saturação, sintoma. Ou simplesmente desproporção, saturação, sintoma. É um nome maior, mas é autoexplicativo. É como se um paciente que tivesse uma saturação entre 90 e 92, que seria considerada baixa, agisse como se tivesse uma saturação entre 94 e 96, que seria um valor considerado normal. Então ele está com saturação baixa, mas ele age como se estivesse normal. Ou seja, há uma dissociação entre a saturação real e os efeitos que seriam esperados para o paciente mediante aquela saturação. Os sintomas, neste caso, não são proporcionais à saturação. Agora, outro exemplo. Imagine um paciente que tem uma saturação de 80 a 85. Uma saturação que seria considerada grave. Mas ele age como se tivesse uma saturação entre 85 e 90. Também pode ser considerada grave, mas não tão grave. Então, ele mesmo estando grave, age como se não estivesse tão grave assim, demonstrando mais uma vez a desproporção ou a dissociação saturação-sintoma. Mas eu tô aqui em casa, tô sem sentir nada. Será que eu tenho hipóxia silenciosa? Vamos com calma, meu pequeno gafanhoto. Seguinte, Sir William Osler, um grande nome da medicina, diz que a medicina é a ciência das probabilidades. Então, vamos tratar de probabilidades. Um paciente que tem apenas febre em um país sem epidemia de Covid, pode ter Covid? Pode, mas as probabilidades são baixas. Agora, um paciente com febre em um país com epidemia de Covid, pode ter Covid? Pode. Apesar da probabilidade não ser tão alta, ela é um pouco mais alta do que a da situação anterior. Agora, um paciente com febre, com sintomas respiratórios, tipo tosse seca, e em um país com epidemia de Covid, pode ter Covid? Sim, a probabilidade aumenta ainda mais. Ela é maior do que as das situações anteriores. E se ele tiver febre, sintomas respiratórios, como a tosse seca, falta de ar e em um país com epidemia de Covid? Aí a probabilidade dele ter Covid é muito alta, inclusive ele tem que procurar o hospital se estiver nessa situação. Agora pense em outra situação. Você está em um país com epidemia de Covid, ok. Mas você está em casa, sem falta de ar, sem febre, sem sintomas respiratórios. Qual a probabilidade de você ter Covid? Mínima, é pequena. Porque mesmo que os sintomas da falta de ar estejam ausentes, você não está apresentando nenhum sintoma característico de infecção. Portanto, se você tiver normal, as chances de ter uma hipóxia silenciosa também são extremamente pequenas. Sim, você pode ter Covid assintomática, mas as chances disso ser grave é pequena. E a hipóxia silenciosa costuma aparecer em casos
que já precisam de algum acompanhamento hospitalar, ou seja, casos de uma gravidade mais considerável. Agora, você precisa de um oxímetro para saber disso? Não. Se você está em casa, sem febre, sem falta de ar, sem sintomas respiratórios, você precisa de um oxímetro para dizer que você não tem hipóxia silenciosa? Não, a probabilidade disso acontecer é mínima. Agora, se você quiser ter, tenha. Se você quiser algum parâmetro para se tranquilizar de que não tem hipóxia silenciosa, tenha. Não vai fazer nenhum mal. Agora, não é tão necessário assim. Seria necessário se você tivesse Covid suspeita ou confirmada. Aí sim, o oxímetro seria essencial para você medir o parâmetro de oxigenação do seu sangue e evitar algum desfecho que seja desfavorável aí. Então, se você leu sobre a hipóxia silenciosa e está preocupado, vamos com calma. Eu sei que a ansiedade é bastante grande nesse momento de pandemia, mas a presença desse fenômeno não modificou nenhum protocolo em relação às condutas que a população deve tomar diante dessa pandemia. Tudo deverá ser seguido normalmente. Se você não tem nada, se você não está sentindo nada, a probabilidade de ter hipóxia silenciosa é pequena. Então, continue seguindo os protocolos do Ministério da Saúde da mesma forma que eles foram feitos e vamos esperar toda essa pandemia passar. É basicamente isso, pessoal. Se vocês tiverem gostado, por favor, deem um gostei. Se não tiverem gostado, deem um gostei para me ajudar com um pouquinho no crescimento do canal. Se inscrevam e ativem o sininho de notificações, porque assim que eu postar um novo vídeo, você será notificado. E aí você vem aqui e confere. Valeu!